Então. André, Café batendo. Voltando à questão do Ira, né, cara? Você está comentando em off aí, o disco acústico da marca MTV foi um disco que projetou assim novamente a banda nível nacional, que muita gente de outra geração passou a ter contato com o trabalho de vocês, que não conhecia os discos anteriores do Ira, né? O Vivendo Aprendendo, Psicoacústica, Clandestino, vamos lá, entre outros aí que lançaram Entre Seus Rins. 7. Isso é Amor, o 7, já foi pela Paradox, né? Isso. Então, e o acústico foi esse disco que especula-se que da marca MTV foi o disco mais bem produzido e às veras, não teve muita correção em estúdio, né? Foi aquilo mesmo que a galera assistiu no programa, isso era um DVD. Eu queria te perguntar para você a importância desse trabalho na tua carreira musical. Cara, primeiro assim, foi grande porque eu gosto muito disso, de fazer projetos. A coisa que eu mais sempre me atraiu em música é ensaiar bastante para fazer um projeto. Eu gosto de ensaiar, preparar e tal, e executar aquilo assim, com uma data e tal, né? Então, nesse sentido, foi o mais bem trabalhado, né? A gente ficou 3 meses ensaiando todo dia, 5 horas por dia, para preparar esse trabalho. Todo dia, 5 horas por dia, 3 meses, não é pouca coisa. Muitas horas de trabalho. Então, esse é um dado legal. Depois, o Ira era uma banda que tinha muito orgulho da sua performance ao vivo. Sempre foi uma marca da banda. A gente se orgulhava, bicho. Larga um palco pra gente que a gente vai lá e arrebenta. E nesse sentido, era um momento de mostrar a banda ao vivo como uma oportunidade disso ter um alcance maior do que qualquer coisa que a gente tinha feito antes, né? Porque esses projetos, os acústicos MTV, para quem está nos ouvindo e vê isso de longe, porque também já faz um tempo essas histórias todas, né? Eram projetos muito grandiosos, né? Tanto porque todo o staff da MTV se envolvia nesse projeto, a gravadora investia muito dinheiro nesse projeto. Então, eram projetos que tinham cenários muito bem feitos, toda a captação de áudio era muito caprichada, toda a captação de imagem era muito caprichada e ensaiada, né? Então, tudo isso... Quando apareceu essa oportunidade do Ira fazer o acústico, vários acústicos de sucesso tinham acontecido antes da gente, né? Para citar alguns, Cássia Eller, espetacular, o dos Titãs, que foi um super sucesso, o do Capital Inicial, que foi um puta sucesso também. Charlie Brown foi depois. Então tinha já um bom número de acústicos muito bem sucedidos, então a gente sabia que era a nossa chance ali, também de fazer um trabalho assim. Eu tinha feito, antes do acústico do Ira, uns 10 anos antes, a gente tinha feito um Ira acústico no mesmo teatro que foi feito o acústico do Capital Inicial, muitos anos depois. Não existia acústico MTV. Quando o Ira fez um show nesse teatro, que é um teatro lá no Bexiga, que nós batizamos de Ira Acústico. Esse show teve a participação do Jorge Pinchevsky, que é um violinista já falecido argentino, mas foi uma lenda na Argentina do rock progressivo argentino. Um violinista que encheu o Obras Sanitárias, que é um ginásio enorme na Argentina, tipo um ginásio de Ibirapuera, da Argentina, num show solo de um violinista, um show instrumental de um violinista. E aí o Pinchevsky já estava há uns anos no Brasil, nós conhecemos ele e tal, e por uma série de oportunidades isso apareceu. E aí eu tenho um primo que é cellista, chamei ele também para esse evento,
e a gente tinha feito essa experiência, um ir acústico. Mas foi um show que a gente ensaiou 2 semanas e fez nesse teatro, não tinha nenhuma superprodução. Mas a gente tinha já uma noção do que era transformar nosso repertório elétrico num repertório acústico. A gente já tinha uma experiência prévia disso. Então trabalhamos muito para esse projeto ficar redondo, e chegamos lá com um compromisso. Nós vamos fazer um show. A gente não veio para fazer ficar horas e horas e horas repetindo música aqui até ficar bom, ou vamos fazer uma gravação aqui que depois a gente vai remendar ela no estúdio para daí sair o produto. O produto para nós era o show. Nosso compromisso era assim: o show é o produto. Como foram os grandes shows ao vivo da história do rock. A gente queria se pautar pelos grandes ao vivo que a gente assistiu de outras bandas importantes do rock. De outras bandas importantes do rock. Porque a gente se considerava uma das importantes também. Né? Então, foi dessa forma que a gente ensaiou, com esse compromisso de chegar lá e fazer um show e não ficar sambando nas músicas. Não, essa aqui repete mais uma vez, não repete mais. Mas vocês ensaiaram pra caramba pra chegar lá. Tudo bem, né? É claro, ensaiamos também pra caramba. Tem banda que faz isso aí, ensaia mais ou menos, chega lá e fica 3, 4 vezes a mesma música. Comendo um instrumento com farinha. Então a gente chegou lá comendo um instrumento com farinha. E fizemos tudo direitinho, escolhemos bem o equipamento que a gente ia usar. Para vocês terem ideia de onde a gente chegou. Na época eu tinha um patrocínio de peles. E nessa empresa que me patrocinava com peles, eu tinha um grande amigo que trabalhava lá, o Alessandro Bizetto. O Alessandro Bizetto, depois que eu perguntei para ele, falei: Alessandro, é o seguinte, eu vou gravar o disco eu vou gravar com Rhodes. Rhodes, para quem não sabe, é um conjunto de varetinhas amarradas assim, tem de bambu que a gente usa. Eu usei de bambu, porque elas duravam mais, melhor, as de bambu. Bem mais. Eu tenho uma da Fedra e tenho uma Vic Firth, só que é Rhodes, mas é de nylon, né? Eu usei o Rhodes do meu patrocinador, que é a Seibanes Baquetas, né? E que eles tinham 2 modelos, um de varetinhas de madeira e outro de bambu. Eu usei o de bambu e expliquei para o Alessandro o que eu precisava. O Alessandro mandou fazer um jogo de peles e me mandou 3 jogos iguais de uma pele que não existia da marca, que ele desenvolveu para funcionar bem com aquele tipo de baqueta. Que da hora. Porque não é uma baqueta que toca muito mais leve. Por quê? Porque como a gente estava fazendo o acústico, nós fizemos o acústico de um jeito diferente, por exemplo, do que fez o Charlie Brown ou do que fez o Traje. As 2 bandas fizeram acústicos, mas ligando no amplificador. Então eu estou tocando com violão e eu ligo no amplificador meu violão e digo que isso é acústico. Está plugado. Mais ou menos, né? Até porque a MTV americana tinha um unplugged. Chamava de unplugged. E aí no Brasil não podia ter chamado unplugged. Acho que não podia, botaram acústico. Então você pega um negócio e pluga, não é mais acústico. O acústico do Ira era assim, os violões eram microfonados. O cello, microfonado. Tudo microfonado. Então o palco era uma elipse. Esse pensamento foi muito bom, tanto do Zeca Ratu, que foi o nosso cenógrafo, quanto do Rick Bonadio, que foi o nosso produtor que estava cuidando justamente de toda essa parte de captação. Durante os ensaios, o Rick mal aparecia. O Rick foi 3 ensaios nesses 3 meses. Por quê? Porque ele viu, no primeiro ensaio que ele foi, que a gente sabia muito bem o que a gente estava fazendo e o que a gente queria chegar. Então ele falou: bicho, essa não é uma banda que eu preciso ficar ensinando como é que se comporta para fazer um arranjo. Tem banda que você tem que ensinar como é que arranja. Falou: eu não tenho esse problema com essa banda.
Aí, num dos ensaios que ele foi, ele falou o seguinte, eu vou deixar claro para vocês o seguinte, eu vou gravar tudo acústico mesmo. Ou seja, os volumes terão que ser muito controlados, porque se a bateria fica muito alta, quando você está gravando um acústico, o cara que está no violão começa a sentar muito a mão no violão. Se ele senta muito a mão no violão, o violão começa a rachar o timbre. O timbre bonito do violão, você extrai, tudo bem, tem que ter um volume, tem que ter uma pegada, mas é até um ponto. Por exemplo, se eu começo a tocar muito alto, o cara do cello começa a enterrar o arco na corda. E aí também começa a perder o melhor som do cello. Então você perdia o melhor som do violão, se a bateria estiver alta, você perde o menor som do cello, tudo. Então eu tinha que tocar com rods, para justamente segurar um volume. Você mixava ali, né, André? Então já tinha que não, e fora assim, que eu tocava o tempo inteiro com o Rick no meu ouvido, assim, André, tá bom. Não, André, cuidado, André, cuidado. Ele percebeu que eu estava me empolgando e estava começando a tocar com mais energia, punch. Né? Ele, André, maneira, cuidado. Aí aconteceu uma coisa engraçada, porque foi assim, eu passei o show inteiro com esse controle de pressão em função do resultado também da captação de violões, dos outros instrumentos. Aí, na hora do Paralamas, a gente chamou os Paralamas, porque isso foi uma ideia minha. Eu falei, pessoal, não adianta chamar os Paralamas e chamar o Herbert para cantar. Porque a gente não está chamando os Paralamas. Está chamando só o Herbert. Está chamando o Herbert. O Barone, né? Então, se a gente vai chamar os Paralamas, vamos ceder os instrumentos. Para os Paralamas eu vou tocar percussão, entendeu? O Gaspa toca um violão e cede o baixo para o Bi, né? E o Herbert entra com um outro violão e canta. Tudo bem. E a gente realmente vai fazer uma parceria. Legal. Pedi para o Gustavo. Gustavo, consegue ilustrar um pouquinho o acústico? Eu te mandei aí o link, né? Só para o André poder, a galera de casa entender um pouquinho isso que o André falou, só para a gente ilustrar o cenário. Bom, e tal, aí o Barone entra e senta na minha batera. E toca do jeito dele, senta o cacete na bateria. O Barone Então, para o público que estava nos assistindo no evento, na plateia, era assim, olha a pegada do Barone. Foi mal para mim. Pegou mal para mim, porque como era uma música só, o Rick não ia ficar na orelha do Barone, maneiro e tal. Não, deixa o Barone fazer do jeito que ele quiser e depois a gente se vira com isso.